Boa noite a todos. Hoje, dia 1º de 6 de 2023, vamos iniciar nossa primeira aula de gestão de capital de giro. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capital de giro. É sempre muito importante a gente falar nesse tema quando a gente fala de gestão financeira. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Não tem como fazer uma boa gestão financeira sem fazer uma boa gestão de capital de giro. Porque uma empresa ela só sobrevive se tiver uma boa gestão de capital de giro. E hoje nós vamos aprender um pouco, né, sobre capital de giro. O que é o capital de giro? Né, o que a gente faz para conduzir a empresa para que fique ali tendo um bom capital de giro. E a gente vai estar falando desse tema hoje, né? Aqui existe um ponto aqui importante, né, que a gente vai estar falando. Dois pontos importantes. Quais são eles? Ativo circulante e passivo circulante. Lá em contabilidade nós falamos sobre esses dois pontos aqui. Então, o ativo circulante é todo o dinheiro, né, que está entrando ali na empresa e que circula rapidamente. Vocês lembram que tem o ativo circulante e o ativo não circulante, né, que é aquele dinheiro que entra de forma prolongada, a longo prazo. E nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante, da mesma forma. Então, o passivo circulante são aqueles montantes, né, aquelas dívidas que você paga ali corriqueiramente, diariamente. Então, água, energia, aluguel, salário dos funcionários, fornecedores e etc. Então, quando nós falamos de gestão de capital de giro, nós vamos falar de ativo circulante e de passivo circulante. Para encontrar o nosso capital de giro, que é aquele dinheiro que nós temos, né, sobrando ali na empresa para a gente fazer investimentos ali, quem sabe, em matéria-prima, estoque, por aí vai. Nós pegamos, né, o ativo circulante, que é tudo que entra ou tudo que nós temos de positivo, tiramos o passivo circulante, que é tudo de negativo, tudo que a minha empresa está devendo, e aí o que sobra é o capital de giro. Então, é o capital de giro líquido, ou seja, é aquele valor líquido que está sobrando para eu poder fazer novos investimentos. E aí, toda empresa precisa ter esse capital de giro, porque quando ela não tem esse capital de giro, ela fica no sufoco. Imagina você trabalhar no vermelho o tempo todo. Inicialmente, quando as pessoas montam uma determinada empresa, ela vai ficar no vermelho durante um tempo, porque são muitos investimentos que ela precisa fazer inicialmente para começar o negócio. Porém, ao longo ali dos meses ou dos anos, esse quadro precisa mudar. Então, a gente precisa ter ali um saldo positivo para a gente dizer assim, não, eu tenho um capital de giro, né, líquido aqui que me dá uma base ou uma sustentabilidade para que eu possa trabalhar. Então, é muito importante toda empresa ter esse capital de giro. É importante se nós, pessoas físicas, né, pudéssemos ter um capital de giro guardado, que é um dinheiro. Quanto que eu ganhei de salário? R$ 2.000. Quanto que eu gastei? 1.500. Sobrou 500. Bom, então eu tenho um capital de giro aqui de R$ 500 para eu poder atender as necessidades básicas e necessárias no passar do mês. Então eu vou ter esse dinheiro guardado. Na empresa não é diferente, mas é basicamente isso. A empresa paga todas as suas dívidas e no final sobra, né, um pouco de dinheiro ali para ela poder fazer novos investimentos, investir em estoque. Né? E quando a gente fala dessa gestão de capital de giro, nós estamos falando não só de dinheiro, mas uma empresa, por exemplo, ela pode ter o capital de giro investido em mercadoria, né, em estoque. Imagina que ela tem lá 1 milhão de estoque, então ela tem 1 milhão, né, de capital de giro guardado. Isso é, se esse estoque estiver pago. Porque se ele não estiver pago, aí ele entra lá no passivo, né? É a mesma coisa eu dizer para você, não, eu comprei 1 milhão de material, mas estou devendo 1 milhão, então eu estou zerado, eu não tenho nada. Né? Agora, se eu
tenho 1 milhão no meu estoque, mas eu já paguei esse valor de 1 milhão, não devo nada. Aí sim eu tenho ele, né, eu tenho ele como um ativo circulante. Então é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho um capital de giro investido em estoque de mercadorias. E assim nós temos outras formas de fazer investimentos, né, quando a gente fala de capital de giro. Ah, se tem um dinheiro sobrando, eu posso investir num outro segmento. Ah, eu tenho uma empresa, eu produzo ali aves e suínos, carnes, né, de aves e suínos, e eu quero trabalhar com outros segmentos. Eu quero trabalhar com leite, eu quero produzir leite, requeijão, queijo, mussarela e etc. Não, nós trabalhamos com um posto de gasolina, mas está sobrando alguns ativos aqui. Vamos investir numa fazenda, né? Vamos comprar uma fazenda, vamos investir ali em gado e beleza. Estamos fazendo, nós temos outro capital de giro, né? Outra forma de investimento de capital de giro, né? Só que aí a gente tem que entender o seguinte: se eu precisar de um dinheiro com urgência para atender uma necessidade da minha empresa, eu vou conseguir vender essa fazenda, né, com urgência para poder aqui cuidar da minha empresa? Então eu também tenho que pensar nisso. Priscila levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, professor, é porque eu só fui ali tomar uma água quando eu voltei, era meu menino que tava mexendo aqui no celular. Fica tranquila. Bom, pessoal, então, nós temos algumas formas, né, de se ter esse capital de giro. Eu posso ter, né, esse capital de giro fazendo investimentos, e esses investimentos que eu posso. Por exemplo, o Daniel tem um investimento em uma determinada instituição, onde ele ganha ali uma quantidade ali de taxa de juros ali até boa, para ele comprar no cartão de crédito. Então ele tem um capital de giro investido numa instituição, está ganhando dinheiro com isso. Isso é bom. E o bom também é que se ele precisar, ele pode pegar, né, a qualquer momento. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, pessoal, nós temos, quando a gente fala de gestão de capital de giro, fala exatamente de administrar esses recursos, né, que a empresa possui e que estão à disposição da empresa para que esses recursos não se tornem escassos, né? Então, eu preciso administrar bem o estoque, eu preciso administrar bem o dinheiro que entra e que sai, eu preciso administrar bem as finanças da empresa, para que essa empresa possa continuar, né, tendo ali um capital de giro, ou seja, que ela possa continuar tendo um ativo circulante num padrão bom, né, de pelo menos ali uns 10, 15% do valor da empresa. Isso é muito importante. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso, né? O que é gestão de capital de giro. Vale destacar esses dois conceitos. Aqui nós temos o ativo circulante, é tudo que entra na empresa, né, de dinheiro, no caso de vendas, né, de mercadorias. Então, nós temos o ativo circulante, que é o dinheiro que a empresa tem disponível em caixa, e os recursos que podem ser transformados em dinheiro rapidamente, como contas a receber, estoques. Nós falamos muito sobre esse lá no nosso módulo de contabilidade. Aí nós temos o passivo circulante, são aquelas contas, despesas que a empresa precisa quitar no curto prazo. Lembra que a gente falou do passivo circulante e do passivo não circulante? Não circulante são aquelas dívidas que a empresa tem que pagar a longo prazo, e o passivo circulante são aquelas que a empresa tem que pagar a curto prazo. Água, energia, salário dos funcionários e etc. O capital de giro é basicamente a quantidade de dinheiro que uma empresa precisa ter para manter essas atividades, incluindo as despesas operacionais do negócio, enquanto não receber pelo produto ou serviço oferecido. E aí nós temos aqui, já deu para entender por que a gestão de capital de giro é tão importante, certo? Essa gestão é basicamente controlada, basicamente controla, né, os ativos e passivos circulantes, de maneira que eles fiquem equilibrados. Lembra lá que eu falei do método de partida dobrada? O equilíbrio entre passivo
entre o passivo e o ativo, né? Passivo circulante e ativo circulante. Então tem que ter um equilíbrio entre os dois. Bom, aí nós temos aqui quais os tipos de capital de giro. Agora você sabe o que é gestão de capital de giro. Conheça as diferentes categorias. Nós temos capital de giro líquido. O capital de giro líquido leva em conta a facilidade com que é possível transformar um ativo em dinheiro, ou seja, a sua liquidez. Ele considera somente os ativos circulantes, o valor disponível para troca ou negócio, sem englobar os ativos não circulantes, como bens e imóveis. Então, quando a gente fala desse capital de giro líquido, né, ele leva em conta, né, essa facilidade. Por exemplo, eu tenho o estoque de mercadorias. Esse estoque de mercadorias eu consigo transformar ele em dinheiro de forma bem rápida. Então, porque, por exemplo, no supermercado, as pessoas sempre estão comprando. Então, o mercado ele tem um estoque que gira muito rápido, né? São poucas as mercadorias de um mercado que criam poeira. São poucas. E aí o dono, né, desse comércio, desse negócio, ele tem que entender bem do negócio para ele não comprar quantidades grandes desse tipo de mercadoria, essas mercadorias que criam poeira na prateleira. Ou seja, são algumas mercadorias que as pessoas compram menos. Então ele precisa saber exatamente quais são essas mercadorias, porque aqui quando a gente fala, né, do capital de giro líquido, ele leva em conta aquelas mercadorias que saem rapidamente, né? Não aquela mercadoria que você coloca na prateleira e passa 10 anos para vender. E muitas mercadorias dessas vencem na prateleira e o comerciante tem que jogar fora. Então é sempre muito importante, porque o fornecedor ele quer vender, né, ele quer tirar do estoque dele lá, do armazém, todas as mercadorias, principalmente aquelas que estão próximas de vencer. Então ele vai fazer promoção. Agora se você é uma pessoa que trabalha no departamento de compra de uma determinada empresa, pode ser que sim, né? Você está fazendo curso de gestão financeira, pode ser que você vai trabalhar no departamento de compra de uma determinada empresa. De repente vê um fornecedor te oferecendo uma grande quantidade de um determinado produto. Aí você precisa primeiro analisar se você vende bem aquele produto. Porque se você não vende bem aquele produto, de repente aquele produto tem uma cultura, porque depende muito da cultura daquela região. Tem região que tem uma determinada cultura onde as pessoas comem muita pipoca. Então, se você comprar milho de pipoca, você vai vender bem. Tem determinada região que as pessoas tomam chimarrão, então eles vão comprar as ervas. No caso ali, mais para o lado do sul. Aí se você fizer uma compra grande de erva aqui mais para o lado do norte, para o lado do centro-oeste, você vai ter problema. Lá no sul não, no sul eles vendem bem. Então existem culturas e cada local, por exemplo, o cuscuz. O cuscuz é uma comida mais típica do Nordeste. Então lá mais para o lado do Nordeste, né, se vende muito cuscuz. Já que na nossa região, né, vende também, mas a quantidade é bem menor. Então existe essa questão da cultura. Então você tem que analisar qual é a cultura que você está inserida, né, qual é a segmentação. A gente costuma fazer uma segmentação de mercado para a gente saber qual é o tipo de cliente que nós estamos atendendo, para realmente saber se eu posso comprar determinada mercadoria, se eu vou vender ou não. Entenderam? Então é sempre muito importante a gente estar atento a essas questões. Nem sempre a promoção é viável para o seu negócio. Depende muito do que está em promoção e da cultura que você atende, da segmentação que você atende. Então não adianta a gente querer comprar uma grande quantidade de uma determinada mercadoria se aquela cultura, aquele pessoal daquela determinada região não costuma comprar aquele tipo de mercadoria. Então a gente vai ter problema sério com isso. Se você trabalha numa empresa e você é transferido, né, para um outro estado, tome muito cuidado com isso. Cultura, tá? A cultura muda muito de um estado para outro, né? A cultura das pessoas, a forma de alimentar, a forma de comer. E às vezes você trabalhando numa determinada região
e você está acostumado com aquela região, você vai para outra região trabalhar e de repente você faz ali uma compra gigantesca de um determinado produto que você vendia, por exemplo, no Nordeste, e aí você vai para o Centro-Oeste e aí chega lá, faz aquela compra e depois não consegue vender, porque lá não, as pessoas daquela determinada região não têm as mesmas culturas, né, que tinham aquelas pessoas onde você morava. Então é sempre interessante a gente avaliar essas questões culturais, né? As pessoas mudam muito, principalmente a parte de alimentação, né? Tem uma diferença muito grande. A comida do pessoal lá pro lado do norte, por exemplo, é diferente demais da comida do pessoal aqui mais pro lado do centro-oeste. A questão de tempero, eles usam os temperos totalmente diferentes. Então, não tem como a gente falar assim, eu vou atender o mesmo público. Não, é o mesmo Brasil, porém são públicos totalmente diferentes. Então, a gente tem que analisar tudo isso, né? A questão das vestimentas, pessoal do norte, só um exemplo, pessoal do norte gosta muito de usar bermuda, né? Eu já observei isso. Já o pessoal aqui mais pro lado centro-oeste já usa mais calça, então é diferente demais. Então se você vai vender pro norte, lá pro lado do norte, você pode levar muita bermuda que você vai vender. Mas se você vir aqui mais pro lado do centro-oeste, né, pro lado do sul, você já não vai conseguir vender, porque o povo não tem o costume de usar as tal das bermudas. Então a gente tem que analisar essas questões para a gente não sofrer com essa questão cultural. Mas voltando aqui, né, para o nosso capital de giro, exatamente falando tudo sobre isso, né, sobre essas culturas, para vocês entenderem do que é que a gente está falando. Então, quando a gente fala desse capital de giro líquido, é exatamente essas mercadorias que eu consigo fazer dinheiro de forma mais rápida, né? Restaurantes, né, que ali faz o almoço e já vende tudo ali, então faz dinheiro ali de forma muito rápida. Alguma pergunta? Complemento? Você já morou em uma determinada região e de repente você mudou para uma outra região e sentiu a diferença na pele? Vocês já passaram por isso? A diferença cultural? Eu vou falar para vocês que eu não fui muito longe, tá? Eu morava na fazenda aqui no interior de Goiás, tá? Aqui pro lado do município de Caçu. E aí eu saí daqui e fui morar em Rio Verde. E olha que aqui dá 200 quilômetros de distância. Quando eu cheguei em Rio Verde, eu senti muita diferença de Rio Verde, né, para uma cidade a 200 quilômetros de Rio Verde, que era uma cidade mais no interior, a cidadezinha de São Simão, Paranaguara, e a fazenda onde eu morava. Então eu senti muita diferença no ambiente que eu fui inserido, né, as pessoas que eu comecei a conviver. Porque aí, quando eu cheguei em Rio Verde, o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi na Perdigão. Fui trabalhar como inspetor de inspeção federal. E aí eu fiquei durante 2 anos e meio trabalhando lá. Lá eu conheci pessoas do norte, do sul, do centro-oeste, enfim, pessoas de todos os lugares do Brasil. E a comida, né, o primeiro grande desafio meu foi acostumar com a comida, né? A comida na empresa era totalmente diferente da comida que a minha mãe fazia para mim. Então eu tive que me acostumar com aquela comida. Então foi o primeiro grande desafio e era muito diferente, né? As formas, as coisas que eles cozinhavam, tinha muitas comidas que eu nem conhecia, né? Então, muitos tipos de comidas eu fui conhecer depois que eu casei. Então eu não conhecia, né? Eu morava numa cidade pequena, então era tudo muito limitado. Se eu falar para vocês que eu comi mousse de maracujá com 24 anos a primeira vez, talvez vocês vão sorrir. Falar assim, puxa vida, mas com 24 anos, a primeira vez que você vai comer um mousse de maracujá? Sim, eu conheci mousse de maracujá com 24 anos. A minha esposa fez para mim a primeira vez. Então, são comidas que não tinha na minha região. Na onde eu morava, não se fazia isso, né? Então, eu não sei, houve uma mudança brusca ali, e olha que eu não fui muito longe. Agora imagina a pessoa que sai lá do norte, vai morar no sul. Uma pessoa que sai do Rio Grande do Sul vai morar lá no norte. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo.
A diferença é muito grande, né, gente? Capital de juros é capital de giro negativo. O capital de giro negativo pode significar que a empresa está gastando mais do que recebe e, portanto, não está conseguindo arcar com todas as despesas. Caso o seu negócio ainda esteja no começo, em fase de crescimento, é comum que o capital de giro fique negativo por algum certo período. Isso acontece porque nesta fase há uma quantidade maior de custos e investimentos. Mas fique de olho. Esses status negativos não devem durar por muito mais meses. Quando a gente fala de capital de giro negativo, significa que a minha empresa ela está gastando mais, né? O passivo circulante está maior do que o ativo. Então, eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Por conta, muitas das vezes, né, de investimentos. Inicialmente, um negócio precisa fazer grandes investimentos. E pode ser, né, que a gente esteja fazendo investimentos no negócio e por isso ali o capital a gente acaba fechando com caixa negativo. Boa noite, Lara Valentina, seja bem-vinda. Bom, vamos voltar aqui, capital de giro negativo. Estávamos falando dele. Muitas vezes acontece também da empresa, né, como eu disse a vocês aqui várias e várias vezes, está fazendo uma má administração do dinheiro dela. Ou seja, às vezes ela não está tendo lucro, a margem de lucro está muito pequena, a pessoa não está conseguindo ali fazer os cálculos da maneira correta. Às vezes ele quer concorrer com um gigante, né, com um comércio ali bem maior do que o dele, já estabilizado. E eu já disse para vocês que não adianta o comerciante pequeno querer concorrer com o comerciante grande, porque o comerciante grande ele compra grandes quantidades, então ele compra mais barato. Então ele sempre vai ter uma condição de vender mais barato. E eu, como comerciante pequeno, como compro pequenas quantidades, eu compro mais caro. Então o meu produto, eu não posso tentar concorrer com um gigante, eu vou sempre perder para ele, certo? Então a gente tem que às vezes colocar o preço um pouquinho mais elevado e contar muito ali com a sorte, né, para que dê certo. Bom, então pode acontecer várias opções aqui de... Muitas vezes a pessoa está misturando o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, e aí ele não sabe quanto a empresa está produzindo. Isso vai fazer com que o capital de giro seja negativo. Pode ser que um funcionário esteja desviando o dinheiro da empresa, isso vai fazer com que o capital de giro seja negativo. Pode ser que a gente está a gente está comprando de um fornecedor que está vendendo muito caro a matéria-prima. Pode ser que no final eu consiga, o meu capital de giro se torne negativo. Eu vou citar um exemplo. O que aconteceu? As montadoras de veículos, eu vou citar o exemplo dos veículos. As montadoras de veículos produziram grande escala de veículos quando o ferro e aço estava muito caro. Lá no início da pandemia, nós tivemos um problema muito sério com ferro e aço. Estava escasso, então os preços subiu muito. Você ia comprar uma treliça lá, treliça para quem não sabe, é aquela viga aquela viga de ferro que a gente coloca em construção. Geralmente coloca ali nos cantos, no meio das paredes, para poder fazer as vigas, né, na construção. Então a gente chama aquilo de treliça. Na época da pandemia, a treliça chegou a R$ 120. Hoje ela está 60, 50, às vezes a gente acha de 50. Então assim, o preço caiu praticamente 50% no valor do ferro agora, né, recentemente. Só que aí, o que aconteceu? As montadoras usam muito ferro e aço para construir um carro. Então eles construíram muitos carros comprando ferro e aço muito caro. E aí o preço do carro subiu muito. E agora eles não conseguem vender os carros a um preço mais barato, porque o preço de custo do carro foi alto para eles e eles não conseguem baixar. Ainda que o ferro tenha baixado, ainda que a matéria-prima, né, que eles utilizam tenha baixado o preço, mas como eles produziram com o preço lá em cima, agora eles não conseguem baixar.
né? E aí os carros ficam a um valor muito alto, a não ser que eles queiram tomar prejuízo ali, né, na vida desses veículos. É o que não vai acontecer. E aí, quando a gente fala desse capital de giro negativo, pode acontecer desse tipo de coisa. A pessoa vai lá, compra matéria-prima mais caro no momento de dificuldade. Às vezes ele deveria ter pisado no freio, né? Não, vamos dar uma pisada no freio porque o aço vai diminuir lá na frente. Não, não pisaram no freio não, vamos produzir, 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 né? Não podemos mandar ninguém embora, a fábrica não pode parar, vamos produzir. Assumiram o risco. Agora, se venderem, vão vender mais barato, vão ter prejuízos. Capital de giro negativo. E ninguém quer, empresa nenhuma quer arriscar, né? Ter um capital de giro negativo. Mas é igual eu falo, se você trabalha com um determinado tipo de negócio e você vê que está tendo ali uma certa escassez por um determinado período de tempo, você tem que pisar no freio. Está acontecendo com o milho agora nesse exato momento. No Brasil, nós temos grandes empresas que compram grandes quantidades de milhos. Só que o que acontece? Como nós sabemos, né, através dos números, que o preço do milho vai cair no Brasil, exatamente porque o Texas produziu muito milho e boa parte do milho do Brasil era exportado para o Texas. Como lá produziu muito milho, nós não vamos exportar milho para o Texas, então vai sobrar uma quantidade de milho muito grande no Brasil. Então há rumores de que o milho vai ficar muito barato. As empresas, as grandiosas que compram grandes quantidades de milho, que são as usinas, que utilizam o milho para fazer o etanol, eles fizeram o quê? Compraram pequenas quantidades de milho, porque eles sabem que o milho vai baixar. E aí eles vão comprar mais barato. Por que eles já não compram de uma vez? Porque se eles comprarem com o preço lá em cima, depois eles não vão conseguir, às vezes, concorrer, né? Eles não vão conseguir colocar um preço ali, uma média de preço no combustível para concorrer com os seus concorrentes. E se ele, então eles vão fazendo o quê? Eles vão segurando a compra até baixar o preço. Quando baixar o preço, eles vão lá e compram tudo de uma vez só, a um preço mais baixo. E aí ele tem um poder de negociação maior, né? Ele compra a matéria-prima mais barata, ele tem um poder maior de negociação quando ele for vender o produto acabado. Então é mais ou menos por aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente vai, até nós, pessoas físicas, né? Às vezes eles falam assim, olha, o preço da gasolina tá R$ 6, o preço da gasolina vai subir, o pessoal vai lá e compra, enche o tanque, aí a gasolina não sobe nada, ela faz baixar. Ou seja, você fica puto de raiva porque você queria. Pô, eu enchi o tanque pensando que a gasolina ia subir, ela fez foi baixar. Eu paguei mais caro e agora, né, baixou. E assim a gente fica grilado também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Comprar grandes quantidades de uma mercadoria incentivado ali talvez por uma propaganda falsa ou por uma propaganda errada. E aí depois o negócio baixa o preço e a gente fica, né, a gente fica indignado. Podia ter esperado um pouco mais, né? Podia ter esperado baixar. Às vezes faz uma compra de R$ 10.000 e o produto no outro dia vai lá embaixo, ele fala, cara, né, esses dias mesmo a gente comprou uma cerâmica ali de R$ 30 um metro, passou mais ou menos uma semana, a cerâmica caiu para R$ 19 o metro. Nossa, cara, a gente fica puto de raiva, porque fala, por que eu não esperei mais um pouco, né? Mas a gente não tinha noção, então a gente podia ter feito uma pesquisa ali mais ou menos para saber quando é que o preço iria cair e a gente esperava esse preço baixar, mas a gente às vezes, né, apavora e compra mais caro. E aí depois acontece o quê? Capital de giro negativo. Alguma dúvida? Capital de giro próprio. O capital de giro próprio demonstra equilíbrio nas finanças. Acontece quando os próprios recursos do negócio são suficientes para fazer a empresa funcionar, sem precisar recorrer a apoio externo como empréstimo e financiamento. Então, isso aqui, ó, é lindo, né? Quando a gente consegue fazer, né, tudo com o capital próprio, quando a gente não precisa recorrer
a um cartão de crédito, quando a gente não precisa recorrer a um financiamento, quando a gente não precisa recorrer ao agiota. Então é lindo, capital de giro próprio, né? Quando a empresa consegue se manter com o seu próprio capital. Então ela faz o que? Um rodízio. Então ela ganha, investe, ela ganha, investe, ela ganha, investe. E ela nunca vai ter falta, né, de capital. Isso é, quando é uma empresa organizada. Então vocês tenham muito cuidado, né, se vocês forem trabalhar nessa parte de gestão financeira, sempre manter a gestão financeira ali de forma equilibrada, saudável, para que a empresa, né, possa trabalhar com capital próprio e se manter, né? E é muito bom, é lindo isso, quando a empresa consegue trabalhar com capital próprio, não precisa, né, aí recorrer a nenhum tipo de financiamento. Capital de giro associado a investimentos. Já o capital de giro associado a investimentos pode ser considerado como um investimento misto. Isso porque une o capital de giro próprio a investimentos que venham a ser realizados pela empresa. Um exemplo disso é quando a empresa precisa investir na compra de equipamentos novos ou mais modernos para seus funcionários ou para produzir determinado produto. Então, quando a gente fala desse capital de giro associado a investimentos, é quando eu tenho uma sobra de capital de giro e eu faço o investimento no meu negócio, né? Troco uma máquina, faço um investimento ali em um novo produto e etc. Qual a importância da gestão de capital de giro? Gerenciar o capital de giro de acordo com o tamanho da realidade da sua empresa contábil. É muito. Peraí, vou começar aqui de novo, me perdi. Desculpa. Gerenciar o capital de giro de acordo com o tamanho e realidade da sua empresa contábil. E é muito importante, né, para uma boa saúde financeira do negócio. Contribui. Eu estou vendo um nome aqui, estou lendo errado, desculpa. Então, gerenciar o capital de giro de acordo com o tamanho da realidade da sua empresa contribui e muito para uma boa saúde financeira do negócio. Ter esse controle na ponta do lápis ou na tela do computador vai ajudar, né, a manter o caixa positivo. Lembra lá do fluxo de caixa? Falamos bastante também sobre ele. Manter o caixa positivo, né? Isso aqui é muito interessante. A gente ter um caixa ali, toda vez que a gente olhar no nosso caixa, a gente fala assim, não, tem dinheiro no caixa. Tem dinheiro no caixa. Não, caixa tem dinheiro. Isso é muito bom. Então, é uma das grandes vantagens, né, de se ter boa gestão de capital de giro é ter esse caixa sempre recheado ali, ou sempre ter dinheiro, né, no caixa, o caixa positivo. Ter um equilíbrio entre as contas do ativo e do passivo, método de partida dobrada, o equilíbrio. Os dois têm que estar mais ou menos equilibrados para que não haja nenhum tipo de transtorno financeiro. Saber o momento certo para comprar e os prazos que pode se comprometer. Ou seja, isso aqui também é muito importante, exatamente porque às vezes a gente faz um investimento na hora errada. Às vezes a gente podia esperar mais um pouco. Como eu disse a vocês, eu comprei o piso, uma semana depois o preço caiu para R$19. Então eu comprei a 30, uma semana depois cai para 19. Então isso deixa a gente assim meio magoado, né? Poxa vida, por que eu não esperei um pouco mais? E eu já tinha esperado um bom tempo, então custava esperar mais um pouco. Isso acontece, né? E na empresa do mesmo jeito, vai acontecer. Então a gente tem que observar o momento certo de fazer investimento. Se desenvolver no longo prazo, manter a sua empresa competitiva, cumprir com os pagamentos de impostos e salários, evitar juros causados por atraso de pagamento por clientes inadimplentes, garantir a compra de equipamentos materiais para produção,
preservar o patrimônio da empresa diante de situações emergenciais e sabe como a gestão de capital de giro pode ficar ainda mais fácil. Uma boa gestão, né? Então a gente precisa ter uma boa gestão aí de capital de giro. Não adianta toda empresa, se ela não tiver essa boa gestão, né, desse capital de giro aí, ela vai passar sufoco, ela vai passar aperto, muitos vão quebrar. Contando com um sistema de gestão financeira que automatizam os dados e disponibilizam as informações mais importantes do seu negócio de forma clara e concisa. Quais os elementos da gestão de capital de giro? O capital de giro precisa garantir que a empresa tenha liquidez e consiga operar com eficiência e qualidade. Para isso, precisa contar praticamente com esses dois elementos. Quais são eles? O índice de capital de giro e o gerenciamento de estoque. Então, é dois pontos muito positivos e dois pontos muito importantes que a empresa tem que levar em conta. Considerando os indicadores chaves da saúde financeira da empresa, o cálculo desses índices representa a capacidade do negócio de cumprir com suas obrigações financeiras. Ele pode ser calculado pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Ou seja, nós vamos lá, né, pegamos o valor do ativo circulante, que é aquele dinheiro que entra ali rapidamente na empresa, menos o passivo circulante, que é aquele dinheiro que sai também de forma muito rápida. Então a gente vai calcular dessa forma. Caso o resultado seja, né, abaixo de 1,0, indica que a empresa pode estar, né, com dificuldade de cumprir com suas obrigações a curto prazo. Entre 1,2 e 2,0 representa o equilíbrio. Acima de 2,0 indica que pode haver muito capital ocioso, sem ser utilizado para investimentos. Ou seja, se nós estamos aqui acima do 2,0, sinal que nós podemos fazer alguns investimentos, certo? Passou aqui de 1,2, já representa o equilíbrio. Então, já a partir do 1,2, a gente já pode ir procurando aqui alguns meios de fazer investimentos. O gerenciamento de estoque. Já o índice de rotatividade de estoque pode ser calculado pela divisão da receita pelo custo de estoque. O resultado mostrará a velocidade com que o estoque é vendido e reabastecido. Para manter um bom nível de capital de giro, a empresa deve balancear o estoque para atender às necessidades dos clientes. Quando nós falamos dessa gestão, de gerenciamento de estoque aqui, eu já conversei muito com vocês a respeito disso. Isso divide opiniões no meio administrativo. Tem pessoas que defendem que tem que ter um estoque grande, porque tendo um estoque grande você consegue economizar quando houver aumentos excessivos no preço da mercadoria, você está ganhando dinheiro com o estoque parado. Outros dizem que estoque parado é dinheiro parado, então não precisa ter uma grande quantidade de estoque, que é melhor você ter, né, investir esse dinheiro em outras formas aí de ganhar dinheiro, investir em imóveis, fazendas, bolsa de valores, CDC e assim sucessivamente. Então há muitos que defendem dessa forma. Agora aí depende de cada um, mas aí também depende muito do segmento. Cada empresa tem um tipo de segmento, tem empresas que não pode fazer nem estoque, nem vai estocar. Como que a pessoa vai estocar frango, por exemplo, carne, bovina? Não tem jeito, ele tem que fazer a rotatividade do produto. Ele compra, vende, compra, vende, compra, vende, não tem que rodar, não tem como segurar. Então tem que ter um controle muito grande aí para não faltar mercadoria, né, para não deixar o cliente insatisfeito, mas também não ter uma quantidade muito grande de estoque parado. Estoque parado é dinheiro parado também. Que estratégias usar para a gestão de capital de giro? As estratégias de gestão de capital de giro têm relação direta com os fatores quânticos e representam os diferentes níveis de trocas entre responsabilidade e liquidez. Aí nós temos aqui a estratégia mais conservadora, né? Que é a liquidez alta com impacto direto na lucratividade. Acaba sendo uma das estratégias mais seguras.
pois além de financiar o capital de giro permanente, também financia uma parcela do capital de giro temporário. E tem aquela agressiva, que é a liquidez baixa e um pouco de impacto na lucratividade. Essa já é uma das estratégias mais arriscadas, pois além de financiar o capital de giro temporário, também financia a parcela do capital de giro permanente. Bom, como fazer uma boa gestão de capital de giro? E aí nós temos aqui um passo a passo, né? Umas dicas aqui importantes como fazer. Aí nós temos aqui a primeira, né? Controle do fluxo de caixa. Quem aqui lembra do fluxo de caixa? Tão falado, né? Tão falado fluxo de caixa. Nós falamos dele aqui muito mesmo. Fizemos alguns fluxos de caixas aí no Excel, alimentamos algumas planilhas. E para que se tenha uma boa gestão de capital de giro, precisa ter também um bom controle de fluxo de caixa. Então é através dos dados do fluxo de caixa aqui que a gente vai conseguir fazer a boa gestão do capital de giro. A gestão do capital de giro e o controle do fluxo de caixa andam lado a lado. Aqui é importante se atentar às contas a pagar e a receber para saber o que você tem em caixa, se você tem caixa suficiente para cobrir as despesas. Então, para que eu saiba lá no final, né, no valor final do meu saldo, se é positivo ou negativo, eu preciso ter o fluxo de caixa, para eu poder saber como que está o meu capital de giro, se eu tenho, se eu não tenho, se eu preciso de ter, ou se eu preciso buscar, né, um valor aí com um banco e etc. Para um controle financeiro mais preciso, ideal... Ok, Daniel. Para um controle financeiro mais preciso, o ideal é realizar um fluxo de caixa diariamente, preferencialmente com o suporte de planilha ou softwares de gestão financeira. Tenha um planejamento financeiro. O planejamento financeiro é importante em qualquer negócio para realizar projeções. Lembra das projeções? Nós falamos muito das projeções também dentro do fluxo de caixa, né? Nós até fizemos ali um fluxo de caixa, e nesse fluxo de caixa nós falamos das projeções e do executado, né? Lembram que a gente fez projeções da quantidade de vendas e o que foi executado, a quantidade de contas a pagar, o que foi executado. Então é uma parte também aí muito importante do planejamento financeiro, certo? Como a compra de novos equipamentos, identificar com antecedência as possíveis dificuldades no caminho. Este relatório deve detalhar a realidade financeira da empresa e apresentar o levantamento dos saldos de todas as contas, despesas e previsões de entrada. Aproveite o momento para revisar os custos do negócio, renegociar dívidas e negociar preços mais atrativos com fornecedores. É sempre muito importante. Todo negócio precisa, né, de renegociações, todo negócio precisa de negociações mais precisas com fornecedores. Não adianta, se você não tem um bom fornecedor, você vai ter dificuldade para concorrer, né, com os concorrentes aí do seu negócio naquela determinada cidade. Então, toda negociação ela precisa ser boa com o fornecedor. Quanto melhor você tem a sua negociação com o fornecedor, quanto menor o preço, né, você consegue ali com o fornecedor, você consegue passar isso para o cliente. Então, quanto melhor for essas negociações com fornecedores, mais você terá uma margem maior de negociação com os clientes que você atende. Identifique as inadimplentes. Identifique os inadimplentes. Como uma boa ferramenta de gestão financeira, é possível mapear um cenário da inadimplência da sua empresa, ou da empresa, né, que você trabalha. Com essa informação em mão, você consegue estimar o valor do capital de giro necessário para cobrir as despesas.
apesar de não recebimento. Isso aqui é muito difícil, né, quando a gente fala das inadimplências. Isso aqui é complicado demais, principalmente aquelas empresas que ainda vendem na promissória, empresas que têm aquele bloquinho, né, que ainda vende no bloquinho. Isso é muito difícil, né, mas ainda tem, cidades pequenas ainda tem muito isso. Invista em um software de gestão. Uma das vantagens de software de gestão é justamente ter uma automação a favor do seu departamento financeiro. Por meio deles é possível controlar receitas, despesas, fluxo de caixa, contas a pagar, tudo de forma digital, rápida e precisa. Os softwares, né, como eu disse a vocês, é uma mãe, né? Eles fazem tudo e você consegue acompanhar tudo de qualquer lugar do mundo, né? Você não precisa estar na empresa para poder controlar. Então, em qualquer lugar, né, o gestor, o diretor, gerente, até o administrativo, ele consegue entrar no sistema e verificar os dados. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da gestão de capital de giro. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pessoal, façam 1 minuto de silêncio, por favor, vocês estão conversando muito. Bom, pessoal, então, como se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Amanhã a gente volta, né, falando um pouco mais sobre gestão de capital de giro. Muito obrigado pela presença, pela participação. Tenham todos um excelente final de noite. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora todo mundo fala, boa noite. Na hora do boa noite, todo mundo fala. Ainda bem, né?